Vamos iniciar, então, o nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no seu capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item é o 8, ou melhor, o 9. Desculpa, 8 mesmo. Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Hoje é dia 29 de junho de 2015, uma segunda-feira. São 19 horas e 49 minutos, 24 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Então, o item 8 tem como subtítulo Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Questão de número 525. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta. Seguramente, pois que te aconselham. 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Kardec dá uma explicação a respeito disso, que é a seguinte: pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres. E sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta. E o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção. Desculpa. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que deseja. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre arbítrio. Ficou claro para todos? Hã? Eles agem, mas não podem intervir no nosso livre-arbítrio. Em hipótese alguma. Nunca. Eles podem sugerir, nunca determinar. 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para as derrogar. Qual o significado exato da palavra derrogar? Fazer cessar ou modificar o efeito de uma lei. Esse é o valor exato dessa palavra. Então, nem Deus, nem os espíritos derrogam as leis naturais. Modificam essas leis, fazem cessar o efeito de uma lei natural, porque elas têm estabilidade por agirem sempre da mesma maneira. Tá bem? Então, nenhuma lei pode ser derrogada, porque o próprio Criador que as criou não faz isso.
muito menos os da sua criação, os espíritos. O espírito ele pode confundir nosso livre-arbítrio? Não, não há como. Não há como eles fazerem isso. A sugestão dele não dá. Não há como, porque a decisão é sempre nossa, viu, Orlando? A decisão é sempre nossa. Por pior que seja o espírito, ou por melhor que seja ele, a decisão deve caber sempre ao encarnado. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Então, se você quiser imprimir 140 km por hora no seu carro, não tem problema nenhum. Um pode sugerir que você imprima mais, o outro pode sugerir que você tenha bom senso e ande mais devagar. Agora, isso depende também das variantes, da sua necessidade, da sua pressa e da sua decisão de imprimir uma velocidade maior no carro. Quer dizer, se houver uma consequência trágica qualquer, um acidente, com ou sem consequência trágica, a responsabilidade cabe única e exclusivamente ao encarnado. Ninguém pode alegar que um espírito levou a fazer aquilo. Ele pode alegar, sim, houve sim sugestão de alguém. É muito comum a gente ver, ouvir pessoas que matam uma outra pessoa dizer que alguém lhe sugeriu, faça isso, faça isso, faça isso. Reiteradamente. Entendeu? É muito comum. Essa sugestão é perceptível. Para muitos médios, sim. Se o médio é audiente, por exemplo. Estou falando assim, dá para saber que foi ele que sugeriu o medo da gente mesmo. No caso desse assassino que eu vi outro dia na televisão, era nítido. Né? Isso é levado em conta pelas autoridades que não têm conhecimento de doutrina espírita, tanto a autoridade médica como a autoridade policial, ou mesmo os psicólogos, psiquiatras, em conta de uma alucinação. Tá? Mas nós sabemos que o espírito ele pode perfeitamente dominar alguém. Quando a mente é fraca, quando o pensamento é fraco, quando a pessoa é fraca, ela pode se deixar dominar por uma vontade maior. Ela se deixar dominar. O que não significa dizer que, deixando-se dominar, ela vai se eximir de culpa ou de responsabilidade. A decisão é sempre dela, de fazer esta ou aquela coisa, sempre dela. Ela não pode alegar nem inocência e nem falta de vontade para dominar aquela situação. Não há como... As leis não se derrogam, ou seja, não é possível modificar o efeito de uma lei. E o livre-arbítrio, ele não é um atributo, uma qualidade do espírito, é uma lei. Entendeu? O livre-arbítrio é uma lei natural, uma lei criada pelo Criador. Todos os espíritos gozam de livre-arbítrio. Todos, indistintamente. A decisão é sempre do espírito. Embora se entenda que a utilização do livre-arbítrio, o uso dele, é maior para um espírito mais elevado e para um espírito menos elevado é menor o uso. Ele não faz bom uso do seu livre-arbítrio. Consequentemente, ele passa, ao invés de beneficiar-se com o livre-arbítrio, ser vítima dele. Em decorrência do mau uso, ele acaba sendo vítima do próprio livre-arbítrio. Mas é assim que ele aprende. É dessa maneira que ele aprende. Tem que ser assim. Professor Luiz, se fosse o caso ao contrário, igual a gente vê às vezes uma pessoa que ia pegar um ônibus ou um avião e não pega, e acontece um acidente, alguma coisa, pode-se dizer que é sugestão do espírito para essa pessoa não ir, ou porque não era a hora dela mesmo? Questão do livre-arbítrio também. Uma lei não pode ser derrogada. Nenhuma lei pode ser derrogada. Isso está dentro da lei de causa e consequência. Essa situação está dentro da lei de causa e consequência. Aqueles que desencarnam estão rigorosamente sob a égide dessa lei. E aqueles que não desencarnam no mesmo acidente, embora talvez devessem estar junto com aquelas pessoas, não desencarnam pela força dessa mesma lei. Lei de causa e consequência. E não há como derrogar também. Entendeu? Se não estiveram dentro daquele avião, daquele ônibus, daquela condução, e não desencarnaram, não foi
fruto do acaso. Foi porque as circunstâncias o encaminharam de alguma forma, ou pela sua própria intuição, ou por inspiração dos espíritos, ou por algum outro caso, determinaram que ele não deveria estar naquele lugar, naquela hora, naquele momento, e desencarnasse por conta disso. Nesse caso, mesmo sendo sugestão do espírito, ele pode aceitar ou não. Dentro do campo das possibilidades, e você pode encaixar qualquer coisa. Pode ser a sugestão do espírito, por exemplo, não vá, entendeu? E pode ser um outro acontecimento qualquer, entendeu? A perda de por exemplo, o sujeito vai se dirigir ao aeroporto e perde um táxi. O táxi, a pessoa que vai levar, que já estava combinado, tem que chegar no mínimo 2 horas antes, né? O ideal é isso, que a pessoa chegue no aeroporto 1h30, 2 horas antes, combina com o motorista de táxi. O motorista de táxi não vem, ele tenta arrumar um outro táxi, é de madrugada, ele não consegue, e a coisa acaba se encaminhando dessa maneira, né? E eles podem também provocar uma situação. Eu já contei aqui uma situação que aconteceu comigo mesmo. O carro deu defeito em Ribeirão Preto, eu era para ir para Mococa, isso é na hora do almoço, mais ou menos, por volta de alguma coisa em torno de 11h30, meio-dia, quando começou a dar o defeito. Eu me dirigi a uma oficina de radiadores, e o problema era de arrefecimento do carro. Me dirigi à oficina, o sujeito desmontou parte de arrefecimento, tirou válvula termostática, examinou, não tinha nada. Só que entre desmontar, examinar e montar, levou mais de 1 hora, 1h30. Né? Aí montou tudo, o carro funcionou normal, fui embora. Depois eu perguntei para um espírito o que havia acontecido. Eu fui interrogar, eu tinha acesso, eu fui interrogar. Falou, a pista não estava livre. Precisa falar mais alguma coisa? Então, eles podem provocar, é claro que sempre com autorização do Criador, por vontade do Criador, né? Eles podem provocar uma situação como essa. Né? E por uma outra razão qualquer, através de um outro meio qualquer, eles podem também evitar que a pessoa que não está dentro da lei de causa e consequência, passe por aqui. Se estiver na lei de causa e consequência, amigo, não tem espírito no universo que livre o cara disso. É porque tem que obedecer às leis naturais. As leis naturais não podem ser derrogadas. Derrogar é não modificar o efeito de uma lei. Vamos lá. Nós estamos em derrogar, né? Fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Né? Vamos ler de novo? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Eles não podem fazer isso. De jeito nenhum. Por mais que um pai ame um filho, por mais que um espírito ame o seu protegido, ele não pode fazer isso. No exemplo que citas, a escada se quebra porque ela está carunchada, ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se. Com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. E o milagre aqui, a palavra milagre aqui, está na condição de derrogação das leis naturais. Né? Milagre é tudo que contraria uma lei natural. É entendido dessa maneira. Né? Por isso que não existe. Hã? É por isso que não existe. Não existe, é claro. Por isso que a gente pode afirmar com clareza, com plena convicção, que Jesus não produziu nenhum milagre. Não como entende o homem. Não é? Tudo que ele provocou é plenamente explicável, né, inteligível, por uma explicação natural. Compreendendo-se a mecânica daquele fato, deixa de ser extraordinário, deixa de ser um milagre. Né? 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervém o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio,
Esconde-se embaixo de uma árvore e o raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo-o sobre ele? Bom, o exemplo que Kardec dá é um pouco óbvio, né? Porque você ficar debaixo de uma escada, de uma árvore, debaixo de uma tempestade, é pedir para morrer, né? E eles respondem da seguinte forma: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore, porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sobre ela. E aquela família inteira, ou quase inteira, que morreu na praia, de raio, fulminada, né? Não sei se foi 3 ou 4 integrantes de uma mesma família que morreram na praia, né? Quer dizer, quando tem que ser? 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil apenas passa de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo podia ter desviado o tiro? Resposta: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar. Ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Uma vez lançado, não tem o que pare, né? Quer dizer, se eles não ofuscam a visão de quem dispara o projétil, ou se não inspiram aquele que vai ser vítima do projétil a se desviar do projétil, não tem como evitar. E eles podem ofuscar mesmo, e ofuscam, viu? Pode ver, onde tem um acidente de automóvel, é comum ter o segundo, às vezes o terceiro. Quando tiver um acidente em algum lugar, passem com cautela. Aliás, tripliquem a cautela, porque é muito comum naquele local um grupo de espíritos estarem provocando o acidente. 529. O que se deve pensar das balas encantadas, a que se referem algumas lendas, e que atingem fatalmente o alvo? Resposta: pura imaginação. Bom, o homem gosta disso mesmo, né? Me engana que eu gosto. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Tem que cantar bala, né? 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que têm desejos em contrário? Resposta: o que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Então, de qualquer maneira, fazendo o sujeito subir na escada, desviando o sujeito da bala, colocando o cara debaixo da árvore, seja lá por que circunstância for, sempre está presente a vontade do Criador. Ela que é suprema. Né? 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transformam as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Resposta: eles se comprazem nessas traquinices. Traquinice serve também para a gente definir o ato de uma criança peralta, não é? E é assim mesmo, é essa a ideia que eles querem dar dos espíritos levianos. Eles são traquinas, viu? Como as crianças são traquinas. Eles são crianças, não é? Espíritos de pouca evolução, involuídos, não é? Atrasados espiritualmente, e praticam traquinagens. Não passar o pé em alguém, derrubar o outro, fazer quebrar alguma coisa para criar um ambiente de discórdia entre marido e mulher, ou então ficar fomentando antipatia de uma pessoa contra a outra, para que uma não cumprimente a outra,
para que uma não se dê bem com a outra, para fomentar discórdia, tudo isso é fruto desse tipo de espírito, né? Que nós, às vezes, lamentavelmente, acabamos dando ouvidos, né? E acabamos agindo exatamente como eles querem. Então, eles dizem, eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para nós. Olha aí, como eles definem, né? As traquinices dos espíritos em relação a nós. São provas, né? É permitido que eles assim façam para que nós sejamos provados, né? A quantas anda a nossa fé, o nosso bom senso, a nossa indulgência, a nossa capacidade de perdoar e etc. Destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores pelo vosso estouvamento. O que é uma pessoa estouvada? Atrapalhada, desajeitada, pessoa fora do cabo. Aqui já falo que é fora do cabo. Estouvada, uma pessoa estouvada. Nunca ouviu esse termo? Então. Convence-te, pois, de que a tua baixela se quebra antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Hã? É um tropicano, também. Não. Às vezes a pessoa leva um tropicão porque ela deixa o cadarço do sapato desamarrado. Porque ela é escova. Exatamente. É exatamente isso. E cai mesmo. Né? Não dá outra. Né? É bonito, né, estovado, né? Porque é atrapalhado. Mas estovado e atrapalhado são sinônimos. Mas ninguém sabe. Eles preferem ser chamados. Aí sai por aí espalhando. Já que você achou bonito, sai espalhando por aí. Eu sou estovado. Quem não sabe, está elogiando. Mas pior é que tem gente que sabe. Isso aqui é pior. 530A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram, sem motivo determinado, por simples malícia. Resposta: por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. E outras vezes não há nenhum motivo. Simplesmente eles infundem pensamentos, né, de animosidades entre duas pessoas, porque são maliciosos. Vamos ver o que dá. Vamos jogar lenha na fogueira para ver o que acontece. E por aí afora. 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corpórea. Isso aqui é muito lindo, muito legal. Preste atenção. Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio. Se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Melhor essa ainda, ó, que faz parte da 531. Pode-se pôr um termo a isso? E por que meio? Resposta: sim, pode-se orar por eles. E ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima das suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Explicação de Kardec. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos, cedo ou tarde, os males que pudermos ter acarretado a alguém. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade.
Resposta: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os Espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente e na vossa pessoa. Quanta verdade, né? Colocada aqui, não? Quanta verdade, né? Não dá para negar, né? Que a gente pensou que era mal naquela época, era na frente. Você entende perfeitamente que não era. Ao contrário, né? Ainda bem que aconteceu daquele jeito. A gente, no momento que está vivendo, muitas vezes a gente tem pensamentos de revolta, né? Contra a vida, ou contra a pessoa que fez aquilo, mas depois a gente reconhece que o Criador estava certo. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Resposta: às vezes, como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Quem pede fortuna é uma criança, porque a fortuna é uma prova. Frequentemente, que leva frequentemente o seu possuidor à derrocada, ao mal, ao sofrimento. Estranho, né? Para nós? Mas é verdade. Fernanda disse que ele não entende. Ele foi pagar a conta na lotérica, ele entende. A filha de pagar estava cheia, ela está deixando só gente idosa, a maioria idoso. Já tinha cada um, se você tem, tá 70 e pouco, né? Então lá. A filha fazendo joguinho, né? Bom, só pode ser gente dessa idade, porque menos idade que essa, que sabe lidar um pouco com a internet, vai sem sair de casa. Mas acho que ele está pagando. Entra lá na internet, no site da Caixa e faz o jogo ali, não precisa nem sair de casa. Não joga mais, viu? Nem quero mais jogar. Nem quero ficar rica mais. Não, mas olha aí, ele está perguntando aqui se é possível que os espíritos, para os espíritos, fazer obter a fortuna, né? Desde que solicitados nesse sentido. Então o sujeito fica lá pedindo dia e noite, né, para os espíritos que quer ficar rico. Será, às vezes, como prova. Dá o dinheiro pro cara, deixa o cara ficar rico, deixa o cara ganhar dinheiro, né? Eu vi uma reportagem da Globo a respeito dos caras que ficaram ganhando lá, fizeram os 13 pontos na loteria esportiva, que antigamente tinha lá os 13 pontos, né? Um sujeito que ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro, muito. Ele morava num hotel, na cobertura do hotel, ele morou lá, não sei se por 2 anos, 3 anos, não sei quanto, né? E a vida dele era hotel, farra, bebida e mulher. Essa era a vida dele, né? Ele conta na reportagem que ele comprou várias vezes, comprou moto, a moto furava o pneu, o primeiro que encontrava ele dava a moto, porque o pneu furou e comprava outro, só porque o pneu furou, né? Aí no fim, ele falou, é claro que acabou pobre, né? Acabou sem nada, e ele só lamentava uma coisa, não ter conseguido comprar uma casa para a mãe, que morava até aquele momento de aluguel numa casa, num casebre. Ele falou, eu podia ter comprado uma casa boa para minha mãe. Nada, não tinha nada. Ele fretava avião, ele morava no norte, não sei se norte ou nordeste.
morava lá, ele fretava avião com os amigos para assistir jogo no Rio de Janeiro. Fretava avião. Né? Esse dinheiro vai embora, né? Gente, não é prova isso? E às vezes eu converso com ele. Quem teve o gosto de ter bastante, eu acho que sofre mais do que a gente que consegue o necessário para viver, ou uma reservinha, alguma coisa. Você sabe a dificuldade tanto de ter quanto de não ter. Agora, uma pessoa que nunca teve nada, eu acho que fica endoidece, e depois que perde, mais ainda. Meu pai teve um patrão, e ele se chamava Walter Władysław Glosser. Ele era um refugiado de guerra. Ele era um judeu refugiado de guerra. Ele tinha muito dinheiro, a família tinha muito dinheiro. Ele saiu, se não me engano, da Polônia e veio, atravessou a Polônia. Parece que morreu um irmão e o pai nessa travessia e acabaram, conseguiram sair do território e não ser preso pelos alemães e tal, que naquela época colocava lá, fazia números no braço do sujeito e colocava o sujeito lá nos campos de concentração, lá nos campos de extermínio, né? Direto para morrer. E eles conseguiram atravessar. E essa pessoa era muito rica, tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, muito. Eu conheci ele foi meu patrão também, mas meu pai conheceu muito mais ele do que eu mesmo. E ele dizia para meu pai o seguinte: seu Pedro, o senhor sabe quem goza a vida? É claro, quem tem dinheiro. Ele falou: absolutamente. Quem goza a vida é o classe média para baixo. Não o pobre que tem necessidade, mas o classe média, aquele cara que está no meio termo. Porque ele tem final de semana, ele pode ter férias, e ele não se preocupa com o que tem. O rico, ele não goza absolutamente a vida. Se ele viaja a trabalho. Quando não está viajando a trabalho, está preocupado com aquilo, em não perder aquilo que ele conquistou. Isso dito, e não sou eu que estou dizendo, quem disse era uma pessoa que já desencarnou, era uma pessoa muito rica, muito, muito rica. Ele tinha escritório em Nova York, em São Paulo, na Alemanha, em Stuttgart, se eu não me engano, na Alemanha, e eu não sei se na França também, em Paris, eu não tenho certeza, mas da Alemanha eu tenho certeza, em Nova York eu tenho certeza, e em São Paulo eu tenho certeza, porque trabalhei para ele em São Paulo. Então, quer dizer, a gente fica aí correndo atrás de muito dinheiro, está correndo atrás de provação. (533A) São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Resposta: uns e outros. Isso depende da intenção. Mas, em geral, são espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Legal, né? Apesar que a gente pode entender também que existem bons ricos, né? Não existem só maus ricos. Existem os bons ricos. O Dr. Glosser era um bom rico. Era um cara assim. E eu sei de gente que é muito criticada aqui em Jaú e que paga a faculdade para muitos filhos de muitos funcionários dele. E ninguém sabe. E é um cara considerado, ele é tido como um crápula aqui em Jaú. Não é. É um cara que tem muita grana aqui em Jaú. E eu sei, por boca do funcionário dele, que é ligado diretamente a ele, que paga a faculdade de muitos funcionários. Paga. Faz questão de pagar a faculdade. Vamos lá. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Resposta: algumas vezes são os espíritos, outras vezes, o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstina numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Frequentemente, se a pessoa pode culpar o seu destino, a sua sina, a sua falta de sorte, ou mesmo os espíritos, por aquilo que dá errado na vida dele.
né? Mas frequentemente é a própria pessoa. Conheço um que ele, se ele ganhasse 5 mil por mês, ele gastava 10. Ele queria estar no nível dos amigos dele. E os amigos tinham condição de gastar 10. Mas ele não. Ele ganhava só a metade. E fazia exatamente a mesma coisa que o outro fazia, só para estar na rodinha daquele pessoal que era amigo dele. O que aconteceu? Partiu em 502 pedaços. Quebrou financeiramente de acordo. Você acabou se separando da mulher, teve uma série de problemas. E aí os amigos sumiu nessa hora também. Você quer perder o amigo? Perca a sua condição social. Perde a sua condição social, a primeira coisa que desaparece é amigo. Amigo, né? Aqueles que a gente supunha que eram nossos amigos. Às vezes até parente, viu? Parente, ó, fulano tá com problema, ó. Pô, você não ligou, sabe o que é? Tô com problema. Pô, vem aqui em casa comigo, sabe o que é? Não dá, tem um compromisso marcado e tal. E ó. Hã? Medo, exatamente. Esse é o grande problema. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer. Resposta: agradecer e sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. E depois aos bons espíritos, que foram os seus agentes. 535A. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Resposta: o que acontece aos ingratos. O que acontece com o ingrato quando ele esquece de agradecer alguma coisa que ele recebeu? Quando ele não tem, ou quando ele não receber, ele vai lembrar que esqueceu de agradecer. Não é assim? Não agradece naquele momento e fala: nossa, agora eu estou precisando de novo, não tem como pedir. 575B. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para quem tudo sai bem. Verdade, né? Verdade mesmo. Aliás, ao contrário, até impreca contra Deus, né? Mas que bobagem aqui desse cara, esse cara não existe. Eu estou bem pra caramba. Resposta: sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Nada que se faz neste mundo deixa de ter a sua exata responsabilidade. Lei de causa e consequência. Né? O dinheiro... E também tem um lado que não vai ter uma vida só, né? O dinheiro não é nosso. O cara fala: eu tenho muito dinheiro. Não tem. Você não tem nada, cara. Você é usufrutuário. Conde Francisco Matarazzo. Já falei desse cara aqui um monte de vezes. Chegou no Brasil sem nada. O lema dele era: vim, vi e venci. Esse homem criou um império. Um império que durou, acho que 6 ou 7 gerações. Né? Deste império resta quase nada. Ainda resta um pouco porque me parece que uma das, chamada Maria Pia Matarazzo, que tem uma capacidade administrativa muito grande, que conseguiu salvar algumas coisas. Mas para vocês terem uma ideia, quem não conhece São Paulo, a Avenida Francisco Matarazzo, em São Paulo, que é ali na Pompeia, em frente ao Palmeiras, que é o Palmeiras aqui, todo lado da Avenida Pompeia, do lado do Palmeiras, este lado aqui, desde lá de cima até lá embaixo no viaduto, era tudo dele. Imaginem vocês, Pompeia, aquela parte toda ali era a indústria Matarazzo, ele fazia de tudo ali. E a linha do trem passava ali, porque pegava todo o material que ele produzia, todas as mercadorias que ele produzia, para poder transportar para Santos ou para outros lugares. Imagine você, o que esse sujeito tinha. Eu vi ele entrar uma vez na mansão dele, que era na Avenida Paulista, a placa do carro dele, 001. Essa era a placa do Conde Francisco Matarazzo. Era dele? Ele era um usufrutuário. Soube administrar, ele, particularmente, né? Mas, como diz o ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Esse ditado é bastante sábio, é verdadeiro também.
Item nono. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Muita gente não sabe, viu, que os espíritos são os agentes da natureza, que provocam os raios, trovões, tempestades, vendavais, maremotos, terremotos, etc. Bem, maremotos. Eu lembro quando estava chovendo forte, só falava, meu, nossa, Deus está bravo. Entendeu? Eu Eu me torrava palma, eu seria aberta. Cobrir espelho, né? Nossa. 536. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devido à causa... Aqui está a causa, mas é causas, viu? Está faltando um S aí. Causas fortuitas ou tem, pelo contrário, um fim providencial? Né? Cadê que está perguntando, na realidade, se é fruto do acaso, né? Se esse troço acontece por acaso, esses fenômenos da natureza. E os espíritos respondem o seguinte: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Resposta: algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Por exemplo, tinha um comunicador em São Paulo que eu considero até hoje o maior comunicador brasileiro, que me perdoem os outros aí que estejam vendo ou ouvindo, mas que ainda estão vivos, né? Mas o cara chamava Hélio Ribeiro, não sei se vocês já ouviram falar dele, um comunicador fabuloso. Ele era diretor da Rádio Bandeirantes, e depois ele brigou na Bandeirantes e deixou de fazer o programa, chamava Poder da Comunicação, no programa dele. E para vocês terem uma ideia, ele foi ser comunicador, foi fazer programa de rádio em Nova York. Tinha pouco talento ele, né? Saiu daqui e foi fazer programa lá. Muito bem. Esse cara tinha uma frase que eu decorei e que eu achava muito... Hã? Não, já faleceu. Tinha um site dele na internet, eu consegui pegar algumas coisas que ele jogava no programa, umas 30 ou 40 mensagens dele, que ele jogava no programa, até arquivado no meu computador. Ele traduzia música e ele falava, acho que 4 ou 5 idiomas, era poliglota. O Chico imitava ele. O Chico Anísio imitava ele. E ele dizia assim: a chuva que despenteia os cabelos do cotidiano é a mesma que limpa o ar que nós respiramos. Quer dizer, é um pouco poética a coisa, mas é verdadeiro. É bem por aí mesmo, né? A chuva que atrapalha muitas vezes é aquela que a gente precisa para poder limpar os miasmas do ar, para poder torná-lo respirável. 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisso, como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são o agente da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta: mas é evidente. Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. O que vocês entendem por essa resposta? É inteiramente na mão deles agirem, fazer, causar algum efeito. E tem espíritos responsáveis pelos fenômenos. Quem mais? Quem mais arrisca? Está tudo certo, foi falado até. Mas tem uma coisa muito importante que nós precisamos entender por essa resposta dos espíritos aqui. Eu vou ler mais uma vez. Então, lá em cima está falando que Deus tem, para a gente agradecer sobretudo a Deus,
E também agradecer os espíritos que foram seus agentes. Então, está provando que Deus tem seus agentes. Que ele não vai agir diretamente sobre uma coisa material que os espíritos fazem por ele, né? Assim? Tá, e a consequência disso qual é? Algumas provas. É isso. Não. Consequência mais importante que a gente, o raciocínio mais importante que a gente deve fazer a respeito disso. Quem construiu o universo? O homem, os espíritos. Essa é a consequência mais importante que a gente deve tirar, o raciocínio mais importante que a gente deve tirar disso. Deus criou 3 coisas: elemento espiritual, elemento material e as leis naturais. O resto é o espírito. Quem constrói o universo, quem expande o universo, quem constrói os planetas, quem faz tudo o que existe de material é a ação inteligente dos espíritos, na aglomeração, desaglomeração, união, enfim. Quem age sobre a matéria são os espíritos. O Criador não age diretamente sobre a matéria. Deus se manifesta pela sua inteligência. Ele é a causa primeira, não primária. Está traduzido errado aqui, viu? Porque se houvesse uma causa primária, poderia haver uma causa secundária. Então, quando há uma causa primeira, não pode ter uma segunda causa. Primeira e única. Não é? Pela inteligência, não pela ação. Ele se manifesta pela inteligência e não pela ação. Não, olha, ele criou as coisas, a chamada providência divina criou coisas, leis e coisas, elementos que desta providência foi previsto tudo o que seria necessário para que o espírito fosse criado, se desenvolvesse e atingisse a felicidade. Temos 3 atributos, todos têm. É isso. Olha, a criação é a coisa mais simples que existe. Nós não sabemos como, ou quando, mas nós sabemos como. Isso é a coisa mais importante. Os 3 atributos, de tudo o que resulta do desenvolvimento desses 3 atributos, resulta no espírito mais elevado que possa existir, no espírito, no estado angelical, no estado mais elevado que possa. Todos vão atingir, podem e vão atingir, com certeza. É por isso que nós somos deuses, né? Nós somos deuses mesmo. As pessoas acham que isso é uma afirmação, vamos dizer assim, exagerada, mas não é verdade. O encarnado acha isso uma afirmação exagerada, porque dentro da sua limitação, coloca o espírito como limitado. Mas o espírito não é limitado, o homem é limitado, o espírito não. O espírito ele tem capacidades e possibilidades que vão muito além da nossa capacidade e da nossa possibilidade. Né? Por isso que realmente nós somos deuses mesmo. Né? E o espírito, como age sobre a matéria, independente do grau evolutivo dele, seja um espírito imperfeito, lá no início da sua evolução, seja o mais perfeito, ele concorre para a harmonia do universo. Está contribuindo, de um jeito ou de outro, não há como não contribuir. Ele está dando a parcela de contribuição dele. Né? Então, essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, porque isto elimina o raciocínio evangélico, elimina o raciocínio religioso dessa história toda. Deus não criou nada que é material. Deus criou todas as coisas. Ele de maneira providencial, previu tudo aquilo que era necessário para os espíritos. Então, esses espíritos que agem são os espíritos que criaram? Não, o espírito age sobre a matéria e agindo sobre a matéria, dando inteligência para a matéria, ele criou tudo isso que a gente conhece como universo. O espírito, ele age sobre a matéria e modifica a matéria, vai modificando. Vai modificando, transformando os elementos, aglomerando esses elementos para formar aquilo que ele deseja.
Como é que você acha que foi criado o plástico, por exemplo? De que maneira? Pela ação inteligente dos espíritos. Eu ia perguntar, desses abusos, essas coisas que a gente mexe também na natureza, que está causando todo esse tumulto, não deixa de ser os espíritos encarnados também, que estão modificando, independente de trazer mau resultado, né? Uma coisa que vai ser ruim, abusando tanto assim, os espíritos, a gente continua modificando. Na realidade, não é a vontade do espírito, mas é a omissão dele. O que acontece de equivocado, a interferência que o homem causa na natureza, de prejudicial na natureza, não é a ação direta do homem, mas a ação de falta de respeito e de responsabilidade, a ação irresponsável do homem, a omissão do homem em relação àquilo que ele sabe e deveria fazer. Não é? Por exemplo, nós temos lá o sistema Cantareira, que abastece São Paulo, uma grande parte da cidade de São Paulo. Esse sistema Cantareira, ele não está dando conta, porque não houve chuva suficiente para abastecer o sistema Cantareira. Né? O sistema Cantareira é um dos sistemas, né? Mas é o que mais se ouve falar, então estou falando dele. Por exemplo, o Rio Tietê, sozinho, ele é, não sei se 20 ou 30 vezes mais capacidade que todos os sistemas juntos. Você pegar todos os sistemas, Cantareira e os outros que existem, que abastecem a cidade de São Paulo, ele é 20 vezes mais sozinho. O que fizeram com o Rio Tietê? É só poluído. Por omissão do homem. Por exemplo, não tem água. Hã? Não vai reclamar que não tem água. Não tem água, porque a omissão, a irresponsabilidade do homem, não é? O egoísmo, não é? Que leva o homem a omitir-se da sua responsabilidade e fica acomodado. Ele tem o resto. Como é que um país, por exemplo, como o Japão, né? Uma ilha que não tem água potável praticamente, se abastece, eles têm água potável, se abastece, consegue fazer de tudo. Previdência, não é? Eles agem sempre dentro dos parâmetros da Previdência, já sempre projetando para o futuro. Bom, nossa população é tanto, a densidade demográfica é tanta, nós vamos crescer a tanto por ano, portanto, temos que providenciar energia elétrica, água, esgoto e tal. E no Brasil, o que a gente faz? Cruza o braço, deixa que acontece. Deus cuida. Né? E Deus não tem que cuidar de nada. Quem tem que cuidar é o homem. Nem vai cuidar, né? Não, porque a gente tem essa ideia. Mas não é que ele não... Esse escape, Deus vai tomar providência. Não vai tomar mais. Mas, Isabel, não é que Deus não vai cuidar, ele já cuidou. Então, tinha que ser feito, já fez. Agora só vai depender de nós. Ele já cuidou. Ele deu tudo que o homem precisa para que ele faça o que seja necessário para ser feliz. Se ele não faz, ele recebe as consequências da sua inépcia, da sua falta de vontade, da sua falta de responsabilidade, dos seus atos de omissão. Ele vai receber só consequências. Não é? Portanto, eu particularmente, opinião minha, não dos espíritos, opinião pessoal, eu acho que nunca o homem vai conseguir destruir a Terra. Por mais efeito estufa, por mais poluição que ele cause no planeta, jamais ele vai conseguir destruir o planeta Terra. Ele vai conseguir criar bolsões de países onde essa poluição vai tratar de destruir parte da população, vai trazer muito desconforto, vai trazer muita miséria, muitos problemas, pela sua ineficiência, pela sua inépcia, mas não destruir o planeta. Isso ele nunca vai conseguir. Nunca. Na minha opinião, o homem nunca vai conseguir isso. O planeta vai extinguir-se daqui a milhões e milhões, talvez bilhões de anos, porque tudo tem um tempo determinado. Tudo que é matéria passa por um processo de início, meio e fim. Né? Mas o homem, negativo. Não acaba ele podendo destruir. Não. Ele vai conseguir fazer com que os ambientes sejam de tal forma inapropriados à vida, que ele vai atingir a ele mesmo. Não ao planeta. Ele mesmo acaba se destruindo. Ele mesmo acaba se autodestruindo pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo egoísmo que caracteriza
a nossa maneira de agir. Não é? (537) A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses e esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Resposta: tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Ou seja, tem muito fundamento sim, não é? Muito sim. Tem tudo a ver. Porque, por exemplo, o umbandista, ele não entra numa mata sem pedir licença para os espíritos que habitam aquela mata. Ele pede licença. Né? E ele só entra se ele sentir segurança de receber, assim, de forma indireta, essa permissão. Quer dizer que a verdade vai muito além. Evidente? Muito, não, esta verdade da mitologia está muito aquém. Deixa muito a desejar em relação à verdade verdadeira, vamos dizer assim. Vai muito além. Exatamente. 537A. Pois não. Mas então não existe um espírito para cada função. Não. Mas pode ser temporário. Por isso que ele diz que essa verdade está muito aquém. Que não existe espírito que cuide única e exclusivamente da vegetação. O espírito imperfeito, pelo seu estado de imperfeição, ele vai cuidar de coisas que são apropriadas ao seu estado evolutivo. Evolui, vai cuidar de outras coisas. Então ele não vai ficar único e exclusivamente cuidando de uma coisa só. 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Resposta: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Está vendo? A resposta dele aqui é exatamente isso que você perguntou. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Na realidade, quem preside um fenômeno de magnitude são os espíritos elevados, superiores. Não é? É claro que eles presidem de maneira intelectual, inteligente, derrogam a tarefa aos espíritos braçais, vamos dizer assim. Né? 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Porque existe a lenda lá dos gnomos e tal, né, que são doentes, que são elementos da natureza e tal, né? Isso é tudo fantasia. Né? Eles respondem que o serão ou que foram, ou que o foram. Já coloquei até maçã no canto do quarto, já tá de novo. Aquele negócio da bichinha lá da natureza, Wicca, sei lá como é que chama. Fazia no canto do quarto, colocava maçã escondida da minha mulher. Isso é maçã escondida. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não é um gnomo, não. É um espírito mesmo. Bom, quando a Juliana nasceu e quando a Luciana nasceu, naquela época havia como... Era moda na época, né? Hoje é o Hot Wheels, né? Carrinho e tal. Mas naquela época havia uns bichinhos que você dava corda. E esses bichinhos se movimentavam, né? E tinha um esquilinho que a gente tinha comprado para a Ju, depois ficou no berço da Lu. A gente colocava o bercinho, tinha um lugar onde colocava cobertor, essas coisas, né? E tinha uma tampa, erguia a tampa e colocava os travesseiros, as coisas ali. E tinha o bercinho. E em cima da tampa ela enfeitava com esse bichinho. Os bichinhos saíam pulando. Aí você ia ver, não tinha corda? Não tinha corda.
palhacinho parado. O palhaço não parava. Tinha um palhacinho que era, como é que chama aquilo? Mobile? Mobile, né? Não, mobile. Ele tinha uma mola, né, para a criança ficar entretida, né? Não parava. Muito legal isso aí. Esse aí tem um nome, né? É que a gente conhece esse espírito, que é um espírito ligado à família, né? Toda a família, nossa, atualizando ele. E esse espírito é muito ligado a nós. Ele foi ligado muito à minha mãe, esse espírito. A gente sabe que esse espírito é o espírito que promove esse tipo de fenômeno, né? E como a gente estava habituado, para nós é uma coisa natural. É como se fosse um ser encarnado entre nós, na casa, que promove esse tipo de fenômeno. E é tão arteiro. Para brincar mesmo. Gosta de criança, é espírito ligado à criança, gosta de criança, faz esse tipo de brincadeira. E de vez em quando, minha mãe via o outro pegar e levar de castigo para cuidar de velho. Não gostava de velho? Não gostava de cuidar de velho. Mas eles estão presentes na nossa vida, viu? A gente que não se dá conta, mas eles estão presentes. 538. Tá. 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Resposta. Segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior. Entenda-se espírito involuído, não é? Inferior nesse sentido. Imperfeito, que é a palavra exata. Entre os espíritos como entre os homens. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é sempre o espírito que age ou se reúne em massa? Resposta: em massas inumeráveis. Milhões de espíritos. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Resposta: uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditai que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária à harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência dos seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre esses fenômenos de que são agentes sem o saberem, antes de ter consciência dos seus atos e de seu livre-arbítrio, ou seja, não atingiram ainda a fase nominal. Primeiro executam, mais tarde, quando a sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde, ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Essa questão de número 540... Hã? Não entendi. Não está nem na fase final. Não está nem... são os espíritos primitivos. Espírito que está antes da fase nominal. Ele está em fase ainda de ligar-se à matéria, ligar-se à matéria, ligar-se à matéria, até ter a fase animal, para depois passar para a fase nominal. Ele não falou o que são essas ilhas, esses arquipélagos? São formados de quê? Os crustáceos que morrem, se juntam, se aglomeram. Não é? Como é que são chamadas essas aglomerações? Essa que ele citou? Coral. Os corais formam ilhas, formam arquipélagos, etc.
Ou seja, são espíritos imperfeitos que ainda nem atingiram a fase luminal. Eles concorrem para a harmonia do universo sem terem sequer noção, consciência de si mesmo e de seu livre-arbítrio. Mas essa questão de número 540 isso vai ser estudado em universidade, discutido por filósofos, antropólogos, sociólogos. Isso vai ser muito discutido ainda. O homem, quando chegar a entender a importância dessa explicação, ele vai entender a importância de si mesmo. Vamos anotar aqui o item 10, os espíritos durante os combates, para nós reiniciarmos o nosso estudo no próximo encontro. Hoje é dia 29/6/2015. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Digo às meninas, assim, aquele negócio do brinquedo que o senhor falou. Elas, quando elas nasceram, a senhora Yara já era de estudo espírita. Eu já era espírita há mais tempo do que a Yara, mas a Yara também tinha tendências para o espiritismo, gostava. Vai de conversa, a gente está habituado com esse assunto, porque elas não tinham medo, a Yara... Não, eu já era familiarizado com o assunto, eu não tinha, a Yara também não tinha medo, porque ela era, de certa forma, familiarizada com a questão dos espíritos, né? A Juliana, por exemplo, a minha mais velha, ela, quando nós mudamos para Jaú, ela tinha... Não foi antes de mudar para Jaú que aconteceu isso. Não foi aqui, desculpa, foi aqui. Ela tinha 2 anos e 8 meses, se não me falha a memória. E eu comprei uma caminha para cada uma, né? Lá em São Paulo. Foi lá em São Paulo. Naquele quartinho dela, na rua. Tá. Eu comprei uma caminha para ela, tiramos ela do berço, colocamos na cama. E toda noite eu levava ela na cama, deitava com ela na cama, e coçava as costas dela, e a gente fazia uma prece junto, ficava coçando as costas dela até ela dormir. Isso era um ritual, isso era toda noite. Então, durante 2 anos e pouco. Chegou um momento que eu falei para ela, bom, papai vai fazer a prece com você, mas você vai dormir sozinha, não vou deitar mais com você. Você tem que aprender a dormir sozinha. Ela começou a chorar, fica comigo, não sei o que. Eu falei, não, você tem que habituar. Você já está na idade de começar a habituar. Aí, no primeiro dia ela chorou, mas ficou. No segundo dia ela chorou, mas ficou. No terceiro dia ela falou, você não vai ficar? Eu falei, não tem problema. A avó Rose deita comigo, ela coça minhas costas, ela me conta a Era uma cintinha, já conhecia. Aí depois é que nós fomos descobrir que a avó Rose era minha tataravó, que nós chamávamos de Dona Rosa. Ela, criança, não sabia definir muito bem o som das palavras, chamava de vó Rose. Ela deve ter se apresentado, eu sou sua avó Rosa. E ela entendeu vó Rose e tal. Então, a Juliana, ela interagia com esse espírito com a maior naturalidade. Quer dizer, as duas nasceram nesse clima, né? Interagindo, falando. O assunto em casa é sempre espiritismo, os espíritos, a interação com os espíritos, quer dizer, sempre houve essa interação. Eu queria falar algumas coisas para o meu irmão, só que a minha mãe, ela deixa com isso, porque ela vai deixar evangélica e a cabecinha dela é fechada naquilo ali. Mas uma vez que eu falei dele que não existia nem céu e inferno, sabe, que regalou o olho, eu queria poder achar uma moda de ir explicando como ele é a par também. Que idade ele tem? 11 agora, mas é... Espera amadurecer, viu? Cuidado com não chocar, porque a sua mãe tem ideias contrárias, né, das suas. E ele está entre o mar e o rochedo. Entendeu? Quer dizer, dependendo da pancada que ele levar, pode chocar. Então, deixa a maturidade despertar nele essa necessidade, e ele certamente chega um dia e pergunta. Até quem está no meio se assusta, porque meu irmão sempre fizeram parte. Víamos minha avó na comunicação do espírito, e todas as vezes que minha avó na comunicação do espírito, todas as vezes eu fiquei chocada. Não é uma coisa natural para mim, chegava tremendo. Não, porque eu também tenho medo, e é por isso que eu pergunto. Onde o William estava indo, qualquer pessoa chega e senta na mesa. Eu, estudando, eu não tenho, não sei se eu sou preparada para isso ou como eu lidaria com essa situação depois. E qualquer pessoa estranha que não tem estudo, que não tem preparo nenhum, sentar numa mesa e ver um trabalho de comunicação, uma coisa, eu só não tomo mais. Você tem que trabalhar.
Depende do grau de maturidade que a pessoa tem em relação ao assunto, né? Porque não é nada de anormal, viu? O espírito se comunicar não é nada de anormal. É um ser que não tem o órgão vocal. Só isso. Vai utilizar o seu para... É a mesma coisa que alguém de longe utilizar o seu. não utiliza o órgão vocal especificamente. Ele emite pensamento, você capta o pensamento e traduz esse pensamento. Na realidade, o médium é um intérprete, como o cantor é intérprete do poeta. A gente não chama o cantor de intérprete? É a mesma coisa, ele não vai interpretar os sentimentos, não é só as palavras, ele vai interpretar os sentimentos do poeta. Né? Tem cantor que interpreta uma música de uma maneira, o outro interpreta de outra maneira. Isso é o médium. Não tem nada de anormal. Esse negócio de dar murro em mesa, gritar e berrar, isso é por conta do médium, viu? Isso é por conta do médium. Isso aí não tem nada a ver com comunicação. Não existe processar. Não, claro que não. Isso são ideias falsas que são pregadas dentro do espiritismo, falta de conhecimento. Entendeu? É claro. A pessoa fica com essa ideia que seja o espírito que tem de falar. É claro que o espírito, dependendo do grau evolutivo do espírito, ou de quanto ele esteja com ódio no coração, revoltado, ele pode, por exemplo, num médium psicólogo, quebrar um lápis, fazer rabiscos e tal. Entendeu? O negócio de falar palavrão, agitar, dar murro em mesa, isso são médiuns que não são educados, que não têm a orientação necessária. Se a pessoa tiver a orientação necessária, o médium não vai permitir que o espírito se manifeste dessa maneira. Ele vai manifestar ideias e não atos. Ele está ali para manifestar ideias. Né? E é apenas isso, é apenas falta de conhecimento. Isso acontece que você acontece como na banda. Essa miscigenação de culto que tem no Brasil, né? Então, o catopírita ou espiritólico, ele traz para dentro do espiritismo esse tipo de coisa. Entendeu? O que se faz na igreja, o que se faz na Umbanda, o que se faz no Candomblé, traz para tudo para dentro do espiritismo, eu acho que é aquilo ali. Entendeu? Tem gente que, eu conheci, o seu Pedro, né, que dirigiu o Centro Espírita, ali, como é que é o nome daquele Centro Espírita? Amor e Caridade. O senhor Pedro é uma pessoa boníssima, de uma moral elevadíssima, fazia muito bem para as pessoas, muito bem mesmo. Só que ali não havia estudo, era tudo feito de maneira empírica, sem conhecimento. Embora fizesse de maneira empírica, ele fazia muito bem para as pessoas. Só que, se por um lado fazia muito bem, por outro lado prejudicava de alguma maneira. Por quê? Porque você está orientando as pessoas a entenderem a doutrina espírita de maneira errada. Aquilo não era espiritismo. Não era boa, mas não tinha essa parte de estudo. Faltava isso. Faltava isso. Precisa haver orientação. Não é à toa que Kardec escreve o Livro dos Médiuns, por exemplo. Não é à toa. A manifestação do espírito é uma coisa natural. Não é necessário ser espírita, não é necessário entender de espiritismo. É natural. Quando alguém tem que ser médium, trabalhar como médium, ela vai dar essa manifestação de maneira natural. Agora, entre você fazer um serviço de carpintaria com conhecimento e sem conhecimento, qual o serviço vai ser melhor? Evidente. Então, mediunidade é a mesma coisa. Mediunidade é uma faculdade que permite que o homem, o encarnado, seja intérprete dos espíritos. Se você tiver o conhecimento, se você aprimorar pelo exercício e pelo conhecimento, você vai usar a sua mediunidade ou permitir que ela seja usada de maneira melhor, com mais qualidade. É só isso, nada mais. Não tem nada de anormal, nada de excepcional, nada de extraordinário. A comunicação do espírito é uma coisa natural, extremamente natural. Fazem disso algo maravilhoso, extraordinário, aqueles que não têm conhecimento, exceto os espíritos que não estudam. É muito, muito legal. O Livro dos Médiuns é uma coisa muito instrutiva. Um nome pouco importa, não é? O que importa é a mensagem que veio trazer. Exatamente. Tipo, a pessoa ficar frisando, perguntando quem é que está dando a comunicação, e aí o espírito, se for um brincalhão, John Lennon, essas coisas. Usar de um nome. Olha, o espírito, quando é útil o espírito identificar-se, ele vai se identificar. Tá? Quando o espírito não fizer isso de maneira espontânea,
e se perguntado uma vez não responder, não insista. Porque daí ele pode dar um nome, ele pode ser substituído por um espírito brincalhão e dar o nome que quiser. Kardec recomenda isso. Vê a utilidade do Livro dos Médiuns. A utilidade do Livro dos Médiuns é muito grande, porque o médium, em princípio do exercício da mediunidade, normalmente ele sofre a influência dos espíritos infelizes. Normalmente. Ele precisa aprimorar. É uma faculdade que precisa ser aprimorada, ajustada, né? O médium, ele vai aprimorando aquela faculdade de tal maneira que ele vai se aproximando do seu espírito guia, se aproximando dos bons espíritos e sendo intérprete dos bons espíritos. O Chico era um médium extraordinário, um médium excepcional, né? Só que permitiu comunicação de bons e de maus espíritos. Ele também foi obsediado. Tá? Que você pegar aquele livro Emmanuel, que ele escreveu, aquilo está claro que não é aquele Emmanuel dos 50 anos depois, há 2000 anos, Ave Cristo, não é o mesmo Emmanuel. Está claro aquilo. Se você ler o livro, você observa. Então, todo médium está sujeito a isso. Não tem nenhum médium. Ah, o Chico Xavier. Não, Chico Xavier. Chico Xavier também sofreu esse tipo de assédio, também foi obsediado, também deu comunicação de maus espíritos. Entendeu? Embora o trabalho dele é um trabalho reconhecido e tal, né? E ele prestou algum desserviço para a doutrina dos espíritos, porque acabou imiscuindo aí na doutrina essa ideia de colônia e de umbral, esse tipo de coisa, que não tem nada a ver com doutrina espírita, é contraditória da doutrina espírita, né? Mas era um excelente médium, um excelente intérprete dos médios, ele era fiel àquilo que recebia dos espíritos, ele era fiel, independente de se o espírito era bom ou não, ele era fidelíssimo àquilo que ele recebia. Quando ele escreve Parnaso de Além Túmulo, aquele livro foi investigado, esmiuçado em busca de algo que estivesse errado, e as métricas dos poemas, ou a maneira de se escrever, estava perfeito. Inclusive, em relação ao autor do poema. Tem uma família, a família de um dos poetas que escreve no Parnaso de Além Túmulo, que processou o Chico. Porque ele disse que ele estava plagiando o autor para ganhar dinheiro. Hã? Não foi Augusto, não foi Augusto, não. Augusto Anjos é um cara encarnado, ele é que identifica quem era o espírito de André Luiz. Esse cara do Rio de Janeiro, ele que escreve aquele documento, quem era André Luiz. É um poeta, que não me ocorre o nome dele agora, mas o fato foi esse, né? Que era tão verdadeiro aquilo que ele estava escrevendo, realmente foi o espírito do poeta que escreveu por ele, né? E a família processa ele por conta disso. Veja que o grau de fidelidade que o Chico tinha em relação à comunicação dos espíritos, né? A manifestação, o fenômeno da manifestação dos espíritos, né? E é isso que o médium tem que ser, fiel à comunicação. Daí, a você comunicar somente com bons espíritos, com os espíritos superiores, é uma distância muito grande. Muito grande, né? O médium tem que aprimorar-se, exercitar e se aprimorar, exercitar e se aprimorar. Pensamento sempre ligado em Deus, pensamento sempre ligado nas coisas boas, com bons objetivos, nada de curiosidade, né? O propósito sempre tem que ser um ideal nobre, né? De esclarecimento, de instrução, né? Sempre o ideal nobre, que é para não ser vítima, ou ser pouco vítima dos maus espíritos. Porque vítima sempre vai ser. Vítima no sentido de assédio, não de ser, no caso, vítima realmente dos espíritos, mas de ser assediado por espíritos imperfeitos. Vai ser assediado. Tanto quanto um que não é médium ostensivo será assediado também. Da mesma maneira, o médium ostensivo ele é assediado, e o não ostensivo, o natural, é assediado da mesma maneira. Tá? Vamos lá, deixa eu marcar as faltas aqui para não esquecer. Nós já vamos para o segundo semestre, hein, gente? Brincadeira, hein? Mas vamos lá, mais alguma pergunta? Então vamos para o nosso encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre,
modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos, aprendermos e apreendermos as questões propostas nessa noite pelo Livro dos Espíritos. Queira a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, que nós tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Ajuda-nos, Senhor, a orientar a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro e estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.